Show? Travou pra vocês, galera? Letícia falou que travou tudo. É na casa dela ou foi aqui? Fala pra mim. Ah, travou não? Perfeito. Questão 3. O que que ela fala pra gente, galera? Questãozinha da Unesp. A figura 1 mostra um quadro de Georges Seurat, grande expressão do pontilhismo. Tudo bem. De forma grosseira, podemos dizer que a pintura consiste de uma enorme quantidade de pontos de cor escuras, bem próximos uns dos outros, tal que a composição adequada dos pontos causa sensação de vibração e efeitos de luz e sombra impressionantes. Alguns pontos individuais podem ser notados se chegarmos próximos ao quadro. Isso ocorre porque a resolução angular do olho humano é de 3,3 vezes 10 a menos 4 radianos. A figura 2 indica a configuração geométrica para que uma pessoa perceba a separação entre dois pontos vizinhos distantes a uma distância de 30 centímetros do quadro. Então, isso daqui, ó, isso daqui é 30 centímetros. Na verdade, essa questão aqui é uma questão de geometria, né, galera? Questão de geometria. Considerando que, para ângulos menores que 17 radianos, é válida a aproximação de que a tangente do ângulo é igual ao próprio ângulo. Ele perguntou a distância D aproximada entre esses dois pontos representados na figura 2. Perfeito. Ó, primeiro ponto. A gente tem o primeiro ponto aqui, né? E a gente tem o segundo ponto, certo? E a gente tem um triângulo, tá? Ele falou que isso aqui vale 30. Tudo bem até aqui? 30 centímetros no caso, integral não, 30 centímetros. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Veja bem, ele falou que a gente tem aqui um ângulo θ. Só que o fato é, deixa eu até pontilhar isso aqui, o ângulo θ. O fato é, pessoal, você consegue perceber que esse raio é igual a esse? Porque eles estão saindo de pontos em uma mesma distância horizontal do olho da pessoa. Então, essas duas retas elas são iguais. Ou seja, se essas duas retas elas são iguais, se trata de um triângulo isósceles. E um triângulo isósceles tem duas propriedades muito, muito importantes. Quando você tem um triângulo isósceles, o que que significa o triângulo isósceles? Significa que ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Tudo bem? Perfeito. Em um triângulo isósceles, quando você traça a altura, você tem a seguinte aplicação. A altura divide a base do triângulo isósceles em dois. Lembram disso? Sim ou não? A altura divide a base do triângulo isósceles em dois. E, obviamente, vem com a base fazendo 90 graus. Tudo bem? E a altura, além de dividir a base em dois, ela divide esse ângulo aqui em dois ângulos. Dois ângulos iguais. Beleza? Então, quando a gente vem aqui nesse triângulo aqui da questão, e traça essa altura de 30 centímetros, a gente tem como aplicação que ela dividiu a base em dois. Então eu vou chamar aqui de x e eu vou chamar aqui de x também, sabendo que 2x é igual à distância d que ele perguntou. Tudo bem? Até aqui estão conseguindo acompanhar? Sim ou não? Então a gente vai conseguir exteriorizar esse seguinte triângulo. A gente vai ter esse triângulo aqui, ó. Triângulo com uma distância x, essa hipotenusa, aqui 30, certo? Aqui 30 graus, 30 centímetros, 30. Aqui vai ter um ângulo de 90. Por quê? Porque é onde a altura está fazendo com a base, e a altura sempre faz um ângulo de 90 graus, tá? Sempre, a altura tem que fazer ângulo de 90. E esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo aqui vai ser o mesmo ângulo θ, só que dividido por 2. Montamos o nosso triângulo. Como ele deu a informação da tangente, eu vou buscar fazer a tangente. O que que é a tangente? A tangente, galera, é nada mais, nada menos que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. O que que é o cateto oposto? Por exemplo, o cateto oposto é o cateto que está em oposição ao ângulo. Então, o ângulo está aqui. Quem é o cateto em oposição a ele? É o x. Adjacente é o que está ao lado. Adjacente ao lado. Então, o cateto ao lado é o de 30. Tranquilo? Então, eu posso dizer que a tangente de θ sobre 2 é igual a x sobre 30. Só que ele falou que, como o ângulo é muito pequeno, a tangente é igual ao próprio ângulo. Como que vale o ângulo? O ângulo vale 3,3 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou falar que é 3,3
vezes 10 a menos 4 dividido por 2, porque é a tangente do ângulo dividido por 2. Então, isso vai ser igual ao ângulo dividido por 2. Isso vale para quando os ângulos são muito pequenos, tá? Isso é igual a x dividido por 30. Fechou. Esse 30, ele vai para lá multiplicando. Então, x é igual a 3,3 vezes 30 vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Perfeito. Olha só, esse zero corta com essa vírgula, você vai achar que x é igual a 33 vezes 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 2, né? Pessoal, 33 vezes 3 dá 99. Pelo amor de Deus. 99 dividido por 2 é 50, aproximando. Não vamos fazer sem aproximação aqui, não. Tudo bem? Então, aqui a gente achou 50 vezes 10 a menos 4. Tranquilo? Isso, precisava dividir por 2. Precisava dividir por 2 o ângulo, porque você acabou de traçar a altura, entendeu? Não é certo você usar aqui essa tangente nesse primeiro triângulo grande. Por que não é certo? Porque simplesmente você não tem nenhum ângulo de 90 graus, entendeu? Para você fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, você precisa ter um triângulo retângulo. Só triângulo retângulo tem cateto. Perfeito. Isso aqui tá em centímetro, tá em metro, tá o quê, galera? Isso aqui. Fala para mim. Isso aqui tá em quê? Tá em centímetros. Por quê? Porque essa altura aqui inicialmente estava em centímetros. Tudo bem? Perfeito. Então, isso aqui é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 4 centímetros. Vamos passar para milímetro, porque na questão ele pede milímetro. De centímetro para milímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Lembra? É metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só multiplicar por 10, beleza? Show. Então aqui vai dar 50 vezes 10 a menos 3 milímetros. Tranquilo? Agora a gente achou o valor de x. Só que a distância que ele quer é 2 vezes x. Cuidado, não é a letra C. Não é a letra C. A distância que ele quer é 2 vezes x. Então, Dzinho é igual a 2 vezes 50 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, Dzinho é igual a 100 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 0,1. Tranquilo que é a mesma coisa que 100 dividido por 1. Então, letra A, o nosso gabarito. Conseguiram pegar a resolução dessa questão? Posso contar um segredo? Quando a gente for entrar em geometria, vocês vão estar craque já de tanta questão de óptica que a gente vai ter feito com geometria. Aí eu vou ensinar pra vocês, isso aí eu já sabia, pô, isso aí eu já sabia. Fechou? Muito bom. Ó, questão 4.